Espírito enche a minha vida. Olá, boa tarde. Gostaria hoje de falar um pouquinho sobre o verbo de João 1, o verbo que se fez carne. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14, não, no versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, é interessante como é que as escrituras apresentam o verbo em João capítulo 1. Diz que no princípio era o verbo. Nós podemos nos perguntar que princípio é esse que as escrituras falam, né? Qual é o princípio que as escrituras se referem? E nós tivemos nas escrituras, a Bíblia fala sobre 3 tipos de princípio. Tem esse princípio, tem um princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e tem o princípio de 1 de João, né? E aqui o princípio que fala é um princípio antes da criação de Gênesis. É um princípio antes disso. É um princípio muito diferente de Gênesis e de 1 de João que aparece. Aqui está falando sobre o princípio antes de Gênesis, né? E diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós podemos nos perguntar, de quem é este verbo? Por quê? Porque as escrituras falam sobre Deus, Espírito Santo e o Senhor Jesus. E em João capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui para não me enganar agora. João 4, 24, se eu não me engano, né? Diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus Pai é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. E o Senhor Jesus? O que ele era? No princípio, antes de ter se feito carne, ele era o verbo, a palavra. Ok? Então é isso. No princípio ele era o verbo. Agora ele não é o verbo tipo a palavra. O verbo fez-se carne. Né? Ele morreu, ressuscitou, está com seu corpo glorificado à direita de Deus. Isso é muito importante. Então, as escrituras falam muito sobre a pessoa do Senhor Jesus. Né? Primeiro, devemos saber que o Senhor Jesus é Deus. Segundo, devemos saber que São Jesus é Deus. Terceiro, devemos saber que São Jesus é Deus. Ele é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia fala que esses 3 são Deus. Não deuses, como existindo muitos deuses, não. Um único Deus, mas em 3 pessoas distintas, completamente diferentes. Então é interessante, né, como é que as escrituras apresentam sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, devemos saber isso, que ele é Deus, e há muitos textos na Bíblia que mostram. Por exemplo, quando Tomé viu ele, Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Ok? Em João não, em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. E nós sabemos que Todo-Poderoso é Deus. Ok? E se formos no livro de... Ai meu Deus, livro de Isaías, acho que é isso. Sim, profeta Isaías, capítulo 9,
versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz que, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Duas coisas completamente diferentes. O menino, Jesus, seu nome de humanidade, é Jesus, nasceu. Mas o filho, não. O filho nos foi dado, porque o filho já existe. Afinal, no princípio, ele era o Verbo. Ele não nasceu. O menino nasceu, o filho nos foi dado. Então é muito bom pensarmos nessas coisas. E a Bíblia mostra que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, o Verbo que se fez carne é o Senhor Jesus. Andou aqui, né? Como fala em João, vamos lá novamente, João capítulo 1, versículo 14, diz que e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Ele é o Verbo. Nós ouvimos, né? João fala isso. João testifica que eles ouviram. Então é muito bom. Podemos pensar nessas coisas. Podemos pensar nas coisas do Senhor e termos as Escrituras bem abertas diante de nós. Porque nós temos muita coisa para buscar do Senhor Jesus. Nós podemos buscar dele tudo o que nós precisamos. Por exemplo, o Senhor, a Bíblia fala que ele deve ser o nosso exemplo. Ou seja, nós devemos seguir o exemplo dele, né? E ele é o nosso exemplo. Em primeira, primeira de Pedro, capítulo 2, o versículo 21, diz assim: porque para isso é chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisadas. Então aqui é importante. Nós devemos ter o Senhor Jesus Cristo como nosso exemplo. O que é exemplo? Alguém que vamos fazer como nosso modelo, copiar a forma de agir e tudo mais. Paulo fala em 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores. Não como eu sou de eu mesmo, não, mas como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos pensar dessa forma. Imitar o Senhor como modelo. Por exemplo, se quisermos obedecer às autoridades, o que é que Pedro fala? No versículo 13 de 1 Pedro capítulo 2 diz assim: sujeitai-vos, pois, à ordenação humana por amor do Senhor. É, por amor do Senhor. Vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, como ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Servo, seja sujeito ao vosso Senhor como ao Senhor. Então, todo o modelo é o Senhor. Isso é importante para nós. Em Filipenses capítulo 1, não, capítulo 2, versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui a expressão sentimento poderia ser traduzido como pensamento. O mesmo pensar. Então, que seja o nosso pensamento, como também houve no Senhor Jesus. Porque Cristo é o nosso modelo. Então, o verbo que se fez carne é Deus, Ele é o nosso exemplo, nós devemos fazer as coisas imitando Ele, nos salvou. Outra coisa importante também sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo é que mesmo em 1 Pedro diz que ele não cometeu pecado e tudo mais, né? Mas isso pode ser um assunto de uma outra oportunidade. Mas também tem algo mais interessante
interessante para nós cristãos, porque tudo na pessoa de Jesus Cristo é importante, é interessante, devemos estar pronto a aprender. Mas nós, os cristãos, devemos pensar assim: Cristo é o nosso exemplo. Nós devemos seguir as suas pisadas, devemos imitá-lo. E Paulo fala que ele era servo do Senhor. O que a expressão servo significa? Escravo. E o que é escravo? Por quê? Porque servo, escravo, é imitar, né? Ou seja, sabemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. E a expressão senhorio, numa tradução correta, seria autoridade. Nós devemos andar debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E nós somos seus servos. Né? Mas a expressão servo, segundo o que eu aprendi e entendo ser das escrituras, o pensamento mais correto, não é algo que o Senhor nos pede para fazer. Não. O Senhor não diz, sejam meus servos. Não, não diz isso. O cristão deve entregar a sua vida ao Senhor quando ele perceber o que o Senhor fez por ele na cruz. O que o Senhor fez por nós na cruz? Nos comprou com um preço muito alto. Isso é interessante. Por quê? Porque só pelo fato do Senhor Jesus ter morrido na cruz, ter sido cuspido, batido, a Bíblia fala que vendaram o olho dele, depois começaram a dizer, profetiza, quem te bateu, zombaram dele e tudo mais, para poder nos salvar. Isso, isso mostra que são coisas completamente interessantes para nós. Então nós vamos querer entregar a nossa vida, né, a Ele, em sugestão a Ele, porque fomos comprados por um preço. Imagina que eu tenho um problema de 2 rins e se não for doado um, eu morrerei. Aí aparece alguém de uma forma inusitada e fala, Castelemo, vou te dar um rim meu. E ele dá e eu estou a viver saudável e tudo mais. Até que ponto eu poderia ser grato a esse homem? Eu talvez nem com a minha vida eu conseguiria pagar, nem nada. Nem conseguiria, nem nada, né? Mas o Senhor que nos salvou da eterna condenação. E o Senhor que morreu na cruz por nós, que foi humilhado, que foi desprezado, tudo isso para nos salvar, porque nós todos éramos filhos da perdição, assim como Judas era, nós estávamos ah, caminhando para a perdição, mas o Senhor nos salvou. Aí quando nós percebemos isso, será que não vamos querer entregar a nossa vida a Ele? Pensemos como é que os discípulos ficaram admirados quando o Senhor repreendeu o vento e a água. Eles disseram, mas que homem é esse que repreende o mar, o vento e lhe obedece? É, a água e o vento obedeceram ao Senhor, mas nós que fomos salvos para Ele, será que não deveríamos também obedecer ao Senhor? Então é interessante. Aí se nós vamos querer entregar a nossa vida ao Senhor para sermos, né, servos dele, sou escravo dele e fazer a vontade do Senhor. Essa é mais uma das coisas, né, do verbo que se fez carne. Outra coisa interessante também sobre o verbo que se fez carne. Olha, falar do Senhor Jesus é falar da Bíblia toda, é assunto muito interessante. Mas outra das coisas é poder também transmitir esse amor aos outros. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 que o Senhor deu dons aos homens. Todo homem tem pelo menos um dom. Público ou privado, mas é um dom. Né? Tem não, é um dom. Público ou privado, mas todo homem é um dom. E você é um. A Bíblia fala que ele deu dons aos homens com vários objetivos. Para que cheguemos à estatura do varão perfeito, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados a qualquer vento de doutrina, né? E tudo mais. Mas o que eu penso é isso. Para não sermos levados. Então, nós temos as escrituras, nós temos irmãos que são um dom no corpo, que podem nos trazer algum ensinamento, que podem nos falar alguma coisa sobre o Senhor. Por que não vamos aprender com esses irmãos? Ou por que não vamos nos dedicar na leitura diária das Escrituras e oração para podermos aprender mais sobre a palavra do Senhor, crescer mais, buscar o Senhor? Por quê? Será que o Senhor, porque nos salvou e nos deixou aqui na terra só para andarmos como quisermos? Não. Também para transmitirmos a isso. Se é pregar o Evangelho, pregue. Se é pastorear, pastoreie. Se é ensinar, leve o ensinamento.
mas procure fazer alguma coisa para o Senhor. Procure amar. Estou ali você, Elias. Procure amar, procure buscar, procure estar mais firme nas coisas do Senhor. Porque o Senhor nos ama e muito. E Ele nos deixou aqui na terra para fazermos essas coisas. Imagina quando os anjos foram até em Lucas, né? Quando foram aos magos. O que eles disseram? Hoje vos nasceu o Salvador. Não nos nasceu. Por quê? Porque não era a missão dos anjos, né? Terem o Senhor como Salvador, porque os anjos eleitos não pecaram, os que pecaram não serão perdoados. Então os que foram no céu não tinham pecado para serem perdoados. Então o Salvador não era para eles. O Senhor Jesus é outra coisa para eles, mas não o Salvador. É o Criador deles, mas não o Salvador. Hum? Então, eles não podem ser nosso Salvador porque eles não pecaram, não precisarão ser perdoados. Então, eles nem teriam a missão de pregar o Evangelho, por exemplo, porque isso não tem nada a ver com eles, mas nós temos. Paulo disse a Timóteo para fazer a obra do evangelista. Nós podemos fazer isso também. Então, é interessante falar sobre o verbo que se fez carne, né? Porque tem muitas coisas interessantes sobre a pessoa do Senhor Jesus. Porque tudo ligado à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo está a ser atacada. Por toda a verdade na Bíblia está a ser atacada sobre isso. Uns dizem que ele não pecou, mas seria possível ter pecado. No mesmo texto que fala sobre o Salvador, aí é anunciado que o santo que há em ti, porque o Senhor Jesus é santo. E santo é alguém a quem do pecado, separado do pecado. Então devemos estar regozijados com isso. Que nosso Salvador não cometeu pecado, não conheceu pecado, né? Então é interessante isso. Bom, tem muitas coisas para falar sobre o verbo que se fez carne. Podíamos falar muita coisa sobre a pessoa de Senhor Jesus Cristo. Ficar aqui o dia todo, né? Mas estes são apenas uns dos pensamentos que me trouxe agora aqui em mente para partilhar. Talvez numa outra oportunidade poderei falar mais sobre o Senhor de uma forma mais sintética, de um assunto só, né? Não falar sobre muitas coisas. Estar assim seguir um passo cronológico, pois gostaria de falar muito sobre o que eu tenho aprendido do Senhor durante estes todos os tempos, todos os anos, e também, né, contar um pouquinho da minha experiência aqui, ver como é que as pessoas muitos nem sequer conhecem um livro da Bíblia, nem sabem nada sobre Deus, nem nada. E nós devemos estar sempre firmes no Senhor, buscando o Senhor e ter esse livro conosco. Não importa onde nós estamos, não importa, devemos saber que existe alguém que criou tudo, que nos criou e quer que nós aprendamos das Escrituras. Infelizmente, muitos acham que isso é mero livro, né? É mera coisa que os homens fizeram, mas não. A Bíblia é a palavra de Deus e todo homem deveria ler e ter ele com ele. Eu tenho pelo menos quatro. Tenho essa em português, tenho essa do irmão John Nelson Darby em inglês, tenho essa da King James em inglês e tenho outra que está na pasta, né, que estava usando na reunião, que é a versão ARA, também em português, essa é a ARC. Então, pelo menos temos isso, né? Temos ferramenta para buscar mais o Senhor, aprender mais dele. Prontos, numa próxima oportunidade poderemos falar mais sobre o verbo que se fez carne, parte 2. Um abraço, que o Senhor Jesus guarde a todos. Amém.